Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alan Lutfi, CEO da Rental Investimentos, comentando um pouquinho sobre o cenário econômico e como esse cenário econômico impacta nos seus investimentos. Falando um pouquinho aqui sobre cenário econômico internacional, muito especificamente sobre o Federal Reserve. O Federal Reserve hoje teve uma importante decisão de aumentar em 0,25 a sua taxa de juros, ou seja, elevando do intervalo de 5,25 a 5,5 essa taxa, a maior taxa de juros norte-americana nos últimos 20 anos. E como isso impacta os meus investimentos, né? Ou seja, olhando talvez a previsibilidade dessa taxa, apesar de na ata ele deixar a porta aberta para possíveis altas, não é necessariamente isso que nós acreditamos aqui internamente, e também não é muito aquilo que o mercado aposta. O mercado aposta, e também nós acreditamos internamente, que essa taxa ela vai se permanecer em manutenção, ou seja, nas próximas reuniões ele manteria essa taxa de juros, aí trazendo o que a gente chama de soft landing, né, e não eventualmente levando os Estados Unidos para uma possível recessão. Então, a gente acredita na primeira possibilidade, que realmente seria a manutenção dessas taxas para as próximas reuniões. E além disso, falando um pouquinho de mercado nacional, até para a gente complementar a parte de investimentos, o mercado nacional, a gente acredita que já na próxima reunião do cupom a gente tenha um corte de taxa de juros de 0,5, eventualmente chegando a taxa de juros, como consta no relatório Focus, a 12% ao ano, ou quiçá até menos, né? Ou seja, a gente entende que a gente vai começar o ciclo de afrouxo monetário, mesmo porque a nossa inflação ela tem arrefecido mês a mês, inclusive a gente no IPCA 15 mostrou uma deflação para o mês corrente atual, e a gente teve uma projeção de PIB a 2,24. Então essa projeção de PIB atrelado também a uma inflação realmente muito baixa, ou eventualmente até, dependendo do período, uma deflação, fez com que a previsibilidade da nossa taxa de juros de próximos cortes aumentasse, e isso melhorou o ambiente acionário, ou seja, para os ativos de risco. E aí, falando especificamente de investimentos, né, como é que a gente entende o portfólio de investimento com todos esses cenários que comentei, falando um pouquinho de alocação internacional, a gente entende que, realmente o dólar, ele teve uma queda, né? Ou seja, então a gente entende que essa queda ela vai se permanecer, porém em dezembro, janeiro, e até o próprio relatório Focus diz isso, o dólar ele volte a rondar os R$5, então talvez exista uma janela de oportunidade pontual de a gente conseguir investir em um dólar relativamente mais barato, e até estruturalmente, de acordo com o perfil de investidor, é muito importante em ter uma alocação dolarizada versus a nossa moeda, que é uma moeda emergente. Dentro dessa possibilidade, e também aí com uma manutenção da taxa de juros norte-americana, a gente entende que os produtos mais interessantes para se expor numa moeda estrangeira, isso no caso do dólar, seja bonds ou treasuries, né? Tanto treasuries americanos quanto bonds de empresas saudáveis, né? Ou seja, empresas com bom rating, e realmente vocês conseguem achar esses tipos de investimento tanto diretamente através dos bonds ou de forma indireta através de fundos internacionais que investem em bonds dolarizados. Então, existe essa possibilidade, é óbvio que, lembrando, respeitando o perfil de investidor e também respeitando o percentual de tamanho ao qual se refere o seu perfil. Então existe essa janela ela é importante a gente analisar, então essa talvez seja uma oportunidade legal de acordo com o seu perfil. E aí, falando um pouquinho de cenário local, renda fixa, a gente ainda entende que títulos atrelados ao IPCA, muito especificamente de crédito privado, é óbvio que o crédito privado tem que ter uma análise de crédito mais eficiente, né? Uma vez que CRIs, CRAs e debêntures não possuem FGC, então precisa ter um cuidado adicional ao investir, mas a gente entende que títulos atrelados ao IPCA, tanto
para você levar para o vencimento, quanto eventualmente especular numa venda antecipada, pode ter um ágio nesta classe de ativo. Então a gente realmente entende que para os investidores mais arrojados, a classe de ativos de títulos atrelados ao IPCA, ou eventualmente para os investidores que querem ter algo atrelado à inflação e proteger o seu patrimônio, tanto para os clientes mais arrojados quanto os clientes mais conservadores, é um ativo legal para ter, mesmo porque ainda está pagando um cupom, ou seja, uma taxa de juros atrelada a essa classe de ativos ainda muito alta, até em função dos eventos que teve recentes em créditos no começo do ano. Agora, saindo um pouco ativos atrelados à inflação, falando um pouco de pré-fixados. Os pré-fixados, na verdade, realmente aí a gente entende que é mais para os clientes agressivos que querem tentar pegar um movimento de fechamento de curva, então realmente levar para o vencimento esse título, não sei se é tão legal, mas talvez tenha ainda um pequeno percentual de fechamento de curva que um cliente um pouco mais agressivo pode pegar na marcação ao mercado, então isso existe. Existe também o que a gente chama de bonds repex, atrelados a operações estruturadas, que talvez seja legal levar para o vencimento, e aí eu realmente, como é um ativo muito específico, eu gostaria que você falasse ou comigo diretamente ou com a pessoa que te assessora para falar sobre esse ativo e ter um cuidado maior na hora de você investir, respeitando o seu perfil, respeitando a alocação. Agora, saindo de classe de ativo de pré-fixado e atrelado à inflação, falando um pouquinho sobre ativos mais agressivos com a Bolsa de Valores com toda essa conjuntura econômica de taxa de queda de juros, de eventualmente a inflação norte-americana também está arrefecendo e a taxa de juros lá fora também estar entrando num ciclo de manutenção, os ativos de risco eles começam a ganhar fôlegos novamente. Então, tanto os ativos locais quanto ativos internacionais. O internacional ainda tem um risco adicional da inflação, mas os ativos locais a gente já vê, de certa forma, desempenhando resultados surpreendentes, né? Na verdade, a Bolsa bateu 122 mil pontos, que não bate desde agosto 21, se não me falha a memória. Então, na verdade, a classe de ativos de risco de bolsa para os clientes que têm propensão a esse risco, clientes realmente agressivos e querem pegar um pedaço disso, talvez valha a pena. A gente já vem falando de ativos de risco muito especificamente dos ativos geradores de dividendos, né, que tem no final do dia uma questão ali de serem mais resilientes a ciclos econômicos, os bons geradores de dividendos. Então a gente ainda acredita nesse tipo de ativo mais arriscado, mas a minha sugestão é que, se for para entrar em algum ativo de risco, mesmo clientes agressivos, pense em entrar através de alguma estrutura que te forneça algum tipo de grau de proteção, ou total ou parcial, e aí, obviamente, seu assessor ou eu mesmo posso estar te auxiliando em relação a isso. Mas essas são as novas notícias, as informações mais frescas e realmente como você poderia atuar em relação aos seus investimentos com essa nova dinâmica de mercado, ou seja, uma dinâmica de queda de taxa de juros, uma dinâmica ou pelo menos de manutenção e uma dinâmica onde a inflação ela já está, o que a gente entende, parcialmente controlado. Qualquer dúvida, fico à disposição. E também, por favor, se também tiver alguma dúvida em relação às suas contas, à posição, não hesite de contatar o seu assessor de investimentos. Obrigado, um abraço e até logo.